Os biofertilizantes são outras substâncias que têm sido utilizados em sistemas ecológicos de produção, em agroecologia, como forma de fortalecer as plantas de modo que evite a ocorrência principalmente de doenças fúngicas e também fortaleça as plantas porque aumente a tolerância à incidência de insetos e manejo de alguns insetos de tegumento mole e alguns insetos pequenos. Do que são feitos esses biofertilizantes? São feitos basicamente à base de estercos, podem também ser feitos de resíduo de plantas, e em alguns casos o biofertilizante é enriquecido com o uso de alguns sais, e os micro-organismos se desenvolvem sobre essas substâncias, decompõem, transformam em nutriente, e alguns micro-organismos ocupam aquela cauda e depois, quando pulverizamos sobre as plantas, ocupam a extensão foliar e auxiliam a uma certa proteção contra a entrada de qualquer organismo que possa vir ali danificar a planta que nós estamos trabalhando. Qual que é a dose geral que tem sido utilizada mais frequente de biofertilizantes no Brasil? De 2 a 5 litros de biofertilizante para 100 litros de água, 2 a 5%, ou seja, de 200 ml a 500 ml para cada 10 litros de água. Como fazer os biofertilizantes? Junto à apostila que nós estamos fornecendo e a cartilha de manejo ecológico de doenças e insetos, nós temos algumas receitas de biofertilizantes para ser feita na pequena propriedade. Alguns extratos de plantas também podem ser utilizados como fértil protetor de planta, como plantas fértil protetoras. O que seria isso? Fértil vem de nutrição, de fertilizar, de fortalecer. Então seria dada uma proteção sobre as plantas, principalmente pela nutrição. Algumas plantas também têm poder de controlar insetos, controlar fungos, e também tem o poder de repelir, evitar que os insetos cheguem e se alimentem de nossas plantas. Então aqui alguns exemplos de plantas que são utilizadas como fértil protetoras ou no manejo de insetos, mofos e fungos, pintas em geral, que possam atacar as nossas plantas. Aqui o exemplo de uma planta, o nabo forrageiro, que o extrato dele feito com álcool e água, com a planta picada em pequenos pedaços, se curtido na proporção de uma parte da planta para uma parte de água para uma parte de álcool, e depois desse extrato curtido 24 horas, é utilizado na dose de 10%, 1 litro para 10 litros de água. Onde foi retirado essa informação? Essa informação foi um trabalho de pesquisa que nós fizemos no manejo de cebola em cultivo orgânico, onde observamos que houve um aumento da massa, do peso de bulbos, onde foi aplicado esse extrato na cultura da cebola após os 50 dias, em intervalos semanais. Então fica aqui uma sugestão para o uso desse extrato, principalmente para a cultura da cebola, com o intuito de aumentar a massa, o peso de bulbo. Aqui uma sugestão para manejo de pulgões, principalmente que atacam as plantas da família das brássicas, as couves, o repolho. Qual que é a sugestão de uso? O fruto da jurubeba, extração a quente, como se fosse um chá, na proporção de 5%. O que é 5%? 500 gramas de fruto para cada 10 litros de água. Ou com a folha de jurubeba a 10%. O que é 10%? 1 kg de folha de jurubeba é feito um chá para cada 10 litros de água. Isso é pulverizado, esperado esfriar e de preferência pulverizado no mesmo dia, porque a estabilidade é pequena. Isso foi originado de um trabalho de pesquisa feito especificamente para o manejo de pulgão da família das brássicas, das couves e do repolho. Aqui plantas
que podem ser utilizadas para manejo de ácaros: a folha da bucha, o bulbo do alho cortado em pequenos pedaços, né? A folha da trombeteira ou da zabumba. Uma dessas espécies de plantas na dose de 10%. O que é o 10%? É 1 quilo da planta que a gente for utilizar para 10 litros de água, macerada quente, como se fosse um chá, depois coado, esperado esfriar e pulverizado sobre a planta, preferencialmente no mesmo dia, porque a estabilidade, a durabilidade de uma substância dessa degrada rápido, num prazo aí de 24 horas. Uma planta que tem sido bem comercializada no Brasil para manejo de insetos é o NIM. O NIM é uma planta originária da Ásia. Ali do lado direito há uma foto com os frutos dessa planta, onde é extraído óleo, é feito o extrato das folhas e também uma torta que é obtido do resíduo da extração do óleo. O NIM geralmente é utilizado na faixa no máximo de 1% a 1,5% do óleo diluído em água, ou seja, 1 a 1,5 litro do óleo para 100 litros d'água. Porque acima dessa dose geralmente pode causar fitotoxicidez nas plantas, com leve amarelecimento, principalmente quando o NIM é utilizado na forma de óleo. É necessário mais pesquisa no Brasil, principalmente com o uso da torta. A torta tem sido comercializada para ser utilizada em substrato da produção de mudas, com o intuito de ajudar a eliminar ali fungos de solo ou qualquer outra doença que possa verificar no solo na produção de mudas. Existe também trabalho de pesquisa no Brasil com um resultado interessante do uso da torta de NIM no solo para eliminação de insetos que podem atacar a cultura da batatinha. São necessários trabalhos mais profundos em pesquisa para determinação de doses corretas aí do uso da torta. O mais comum de nós encontrarmos informação é com o uso do NIM na forma de óleo. Hoje no Brasil nós temos alguns micro-organismos que são comercializados para o controle de insetos e para controle de doenças. São fungos que são utilizados para o controle de insetos. 2 fungos que são muito usados são o Bovéria, que é esse fungo branco à esquerda ali na foto. O Bovéria é utilizado principalmente em larga escala aqui no estado, com o trabalho da EPAGRE, com uma empresa que comercializa banana, para o controle do moleque da bananeira. À direita nós temos ali o metarrísio, que é esse fungo verde que está ali sobre na foto uma cigarrinha que foi morta pelo fungo. E no Brasil é muito comercializado em escala o metarrísio, principalmente para o controle da cigarrinha da cana-de-açúcar. Tanto o Bovéria quanto o metarrísio, eles são fungos que atacam outras espécies de insetos, além dessas que foram dadas como exemplo. E nós temos que ter, vamos dizer assim, um certo cuidado também na liberação do ambiente, porque todo organismo que nós vamos colocar no ambiente, ele vai ocupar um espaço, vai ocupar um nicho e vai competir também com os organismos nativos. Então a gente tem que ter um critério grande para a gente não interferir no ambiente de modo que vão causar desequilíbrio ecológico também, e às vezes desalojar um organismo nativo que está ali colaborando conosco de maneira gratuita e introduzindo um organismo que nós estamos pagando por ele, e seria 2 custos de energia. Além do custo financeiro, o custo da mão de obra nós estamos liberando e podemos estar perdendo um serviço gratuito aí que a natureza nos oferece com os micro-organismos nativos. Um outro exemplo de fungo para controlar a doença disponível no comércio é o tricoderma. Ele tem sido comercializado principalmente para o manejo de fungos de solo em geral. Há empresas que comercializam fórmulas do tricoderma específica para colocar no substrato na produção de mudas. Seriam principalmente, em termos de fungos, esses 3 exemplos um dos mais comercializados no país hoje.
E sempre com aquela questão, quando nós vamos utilizar um micro-organismo desse adquirido pronto, nós temos que avaliar criteriosamente a questão econômica e também a questão ambiental de nós estarmos utilizando esse organismo numa escala maior. Um exemplo de um micro-organismo que também é comercializado em larga escala no Brasil são bactérias que são utilizadas no controle de brocas e lagartas, são específicas para brocas e lagartas. Por exemplo, para a broca do pepino, broca do tomate, traça do repolho. A principal bactéria que é comercializada no Brasil hoje é o Bacillus thuringiensis, que é encontrado na forma comercial como dipel, como turicide, aqui na nossa região. A dose que tem sido utilizada com uma certa eficácia é a dose de 1 grama a 1,5 grama por litro, ou se for na fórmula líquida, 1 a 1,5 ml por litro de água. Para que as lagartas e as brocas sejam controladas, é necessário que elas vão se alimentar dos cristais aí da bactéria. E uma recomendação que se tem para evitar a degradação dos cristais da bactéria no ambiente é aplicar no final da tarde para evitar a radiação solar intensa sobre os cristais e torná-los inviáveis. Então tem que ter esse cuidado com o horário da aplicação em temperatura mais amena.